Há um tempo atrás, eu tava navegando pela Netflix e me deparei com um anime que me deixou um pouco intrigado, sabe? O Castlevania da Netflix. E por eu gostar muito de Castlevania, eu fui lá ver, né? O anime era bom, tinha seus pontos positivos, mas tinha umas questões que me decepcionaram muito de ver. E umas coisas no anime que, pelo amor de Deus, por que fizeram isso? O Trevor quase não tem protagonismo no anime. Eles pegam umas pautas totalmente aleatórias de humanizar os demônios e, sinceramente, não vi muita lógica nisso. E aí você me pergunta, por que você tá falando disso? Simples. O mesmo diretor que fez Castlevania meteu a mão em Devil May Cry. E hoje eu vou te contar os lados positivos e negativos que eu achei do anime de Devil May Cry da Netflix. Eu queria situar de que eu gosto muito da franquia Devil May Cry. E eu tava hypado pra ver esse anime. Eu vi os trailers, vi a abertura saindo, vi que ia ter música do Evanescence, vi algumas cenas de ação, trailers e essas coisas. Eu tava muito hypado pra esse anime. Eu tava tipo, pô, nossa, vai ser o anime de Devil May Cry. Eu vou poder ver o que eu via nos jogos, só que em anime. E imagina o baque que eu recebi quando eu fui assistir o anime. Eu não tenho nem palavras pra descrever. Então eu vou literalmente listar, e ao mesmo tempo que eu tento dar a minha opinião, os lados positivos e negativos do que eu achei desse anime. Eu quero começar falando sobre a trilha sonora desse anime, que é incrível. Sinceramente, eu amei a trilha sonora desse anime. Tanto as músicas autorais, quanto as músicas que são remix, quanto a música feita para ele do Evanescence, todas são muito boas. Na cena do avião, depois daquela explosão toda e do Dante começar a ficar revoltado com a vida, começando a ficar puto, do nada começa a tocar Devil Trigger, meu irmão, arrepiei, porque ficou muito boa. Sinceramente, ficou muito boa aquela cena. A cena final lá do final do anime, quando aparece o Virgil e começa a tocar Bury the Light, também é muito boa. A Bury the Light ficou incrível. Uma pena que a cena não ficou tão boa assim, né? A cena foi meio broxante, a cena foi meio triste. Deu vergonha de ver aquela cena. Mas calma, tem que começar a me controlar. Eu não vou falar dos pontos negativos agora. Deixa isso pra depois. Os encerramentos também estavam muito boa. Devil's Never Cry, né? Não tem como essa música ficar ruim. De qualquer jeito essa música vai ficar boa. A única coisa, que é o único ponto que eu tenho a detalhar das músicas, que infelizmente vai ser um lado negativo, é que, tipo, as músicas são boas, mas às vezes elas tocam num momento horrível. Tipo, quando do nada começa a tocar American Idiot, que é a música que eu gosto, só que ela toca no momento em que os Estados Unidos estão invadindo o inferno. Tudo bem, Ed Shankar, eu já entendi a tirada, a referência. Oh, meu Deus, os Estados Unidos. Mas, meu Deus, uma música foda num momento horrível. Bury the Light foi a mesma coisa. Uma música foda num momento horrível. A do Devil Trigger não tem o que reclamar, né? Aquela cena foi boa, a música tava boa. A única coisa ruim ali foi o 3D, mas a gente ignora esse detalhe. Um outro lado muito positivo desse anime são as referências. Dá aquela sensação muito boa de tipo, nossa, entendi essa referência, uau! Tipo, o Dante jogando Just Dance, ou Dance Dance Revolution, que é o velho, então tem que ser Dance Dance Revolution. Fazendo referência ao 5, até o chapeuzinho branco ele colocou, sério. O nível de detalhismo pra fazer uma referência nesse anime foi muito boa. Pena que, né? Às vezes acontecem coisas tipo Raccoon City. Eu prefiro considerar aquilo ali como uma referência, porque se você parar pra pensar que aquilo tudo que aconteceu em Raccoon City, o Dante estava no meio, né? Eu prefiro não pensar. A Lúcia também aparecendo, mesmo que seja por 2 segundos, eu achei bem da hora, porque Devil May Cry 2 não tem umas coisas muito boas assim, tipo, tem a Blood Palace, mas o resto do jogo não é lá essas coisas. Mas a Lucy é um personagem que eu gostaria de ver ela em uma outra mídia. O porquê disso só não colocaram ela como a protagonista daí, eu não sei. Podiam ter usado, né? Nossa, estragar uma personagem que já existe e que todo mundo gosta? Vamos, com certeza. Agora, estragar uma personagem que ninguém se importa, ou talvez até transformar ela numa personagem legal, ninguém faz. A abertura também foi muito boa, tipo, começa a abertura, aparece aquelas cenas das espadas. Eu vou só falar dessa cena porque ela é muito boa. Aparece a cena da espada e eu fiquei literalmente pausando. Toda vez que aparecia essa abertura, eu não queria pesquisar. Aí eu pausava e aí eu ia olhar. Tá, essa aqui é a do Dante, aquela ali é a do Sparda, aquela outra ali é do Nero, aí tem a Agni Rudra e tem a espada que o Dante usa no Devil May Cry 1. Beleza, quando a tela pisca azul, tem também a Yamato. Ok.
Só que aí tinha 2 espadas, ou 3 espadas, que eu não fazia ideia de onde era. E aí, eu tive que literalmente pesquisar, porque eu não estava achando. Tipo, por conta própria da minha lembrança, eu não estava conseguindo lembrar. Que são as 2 espadas da Lucia, que fica ali atrás, a espada de Devil May Cry 1, e lá atrás tem uma outra espada que, se não me engano, usa em Devil May Cry 1 também. Não consigo me recordar aqui agora. O lado bom desse anime é que ele me deu muita vontade de jogar os jogos, porque Devil May Cry 1 é um jogo que eu joguei muito pouquíssimas vezes, e o 2, eu nunca nem toquei no 2. Eu sei da história, já vi gameplays, já vi resumos, já vi gente jogando, já vi tudo, mas eu nunca encostei no Devil May Cry 2 de tão má fama que ele tem, mas eu ainda vou jogar Devil May Cry 2, fazer esse sacrifício. Tem também a cena da mesa de sinuca, essa cena é incrível, não tenho nada a reclamar dessa cena, ela é muito boa, ela define completamente o que é o Dante, ainda faz diferença ao Devil May Cry 3. Me ganhou completamente, não tinha como não me ganhar nessa cena. Uma menção honrosa também para o Enzo, que é o personagem que eu mais gostei, de longe é o personagem que eu mais gostei nesse anime. Porque o Enzo é engraçado, ele é carismático e ele tomou uma facada pelo Dante, não tem como. Ele cumpriu, ele falou, ele não tomaria um tiro, mas uma facada ele tomaria. Ele tomou uma facada pelo Dante. F, meu mano, Enzo. Vai na paz, irmão, fica com Deus. Tem também o Coelhão, muito da hora. Acho que, se não me engano, ele é de uma novel, alguma coisa do tipo. Não sei, não cheguei a ler. Vou procurar depois. Ah não, acho que ele é do mangá. Ele é do mangá de Devil May Cry. Eu realmente tenho que pesquisar. Me deu vontade. O bom desse anime é isso. O anime em si não me chamou a atenção. Não gosto dele. Vai ter segunda temporada, pelo amor de Deus, eu não consigo nem pensar nisso. Eu demorei tanto de gravar esse vídeo que já foi até anunciada a segunda temporada. Meu Deus do céu, o que vem nessa segunda temporada? Mas o Coelhão, realmente, eu gostei dele. Voltando no que eu tava falando, o anime tem como uma das melhores coisas. Ele te dá vontade de ver outras coisas de Devil May Cry. Eu vi a Lúcia, eu tive vontade de jogar Devil May Cry 2. Aí eu vi a Agni Rudra, eu tive vontade de jogar Devil May Cry 3. Aí eu vi o Coelhão, deu vontade de ler o mangá. Eu vi o Enzo, deu vontade de ver a novel, que, se não me engano, ele é da novel. Posso estar errado. Cada coisa que aparece no anime te dá vontade de ver o conteúdo original. Mas o anime em si não te dá vontade, não. A animação dele também tá bem da hora. Tirando o 3D, que o 3D a gente ignora aquele 3D. O 3D tava bem ruim. Tava bem ruim, por assim dizer. Eu vou até aproveitar que eu já tô falando da animação, porque a animação é boa, mas ela não tem muita coisa boa. Então, já vamos começar a falar dos pontos negativos, que é a parte que eu mais tenho o que falar. É a parte que eu tenho tanta coisa pra falar, que a parte de pontos positivos tem tipo 2 páginas no roteiro. A parte de ponto negativo é o que faz o resto do meu roteiro ficar grande. Assim como eu já tinha comentado, a animação desse anime é boa. É bem aceitável, tem seus momentos bonitos. As cenas de luta são boas, as cenas de ação da hora, pá, você consegue ver assim, você fala, ah, ok, beleza. Mas o lado negativo é o CGI, porque quando eu vi Agni e Rudra de CGI, meu Deus, aquilo tá feio demais. O 3D tá meio zoado, a animação é boa, mas quando chega no 3D você olha assim e você fala, feio. Ainda seguindo na animação tem o design, que na verdade o design eu não tenho nenhum a reclamar. Talvez eu tenha começado dando uma leve estranhada no cabelo do Dante, mas isso aí meio dane-se. Só tô acostumado com um jeito, do nada virou outro, só perdi o costume, mas isso aí a gente releva. Mas uma coisa que eu não aceitei foi o Agni e Rudra terem cabeça. Não sei, eu achei que, tipo, fizeram eles feios e ainda botaram cabeça. Antes de ter deixado sem cabeça, ficava mais bonito, ficava mais estiloso e pelo menos ficava mais parecido com o original. Não sei, minha opinião. Eu não gostei deles terem cabeça. É tanto que partindo daí temos a caracterização de personagens. Essa é a parte que eu mais queria comentar, porque eu não aceito o que fizeram com os personagens de Devil May Cry. Sinceramente, eu tinha visto comentários de memes no TikTok e nas redes sociais e não tava acreditando. Eu tava vendo e tava pensando, não, é piada. É piada, com certeza, tem que ser piada. Então eu fui assistir e, meu Deus, eu queria ter a opção de desver esse anime. Vamos começar pelo Dante. O Dante simplesmente virou uma bucha. O cara é um fucking caçador de demônios. O anime começa com ele trocando porrada, ele tendo cenas muito fodas. Aquela cena dele salvando todo mundo na cantina lá, no lugar que ele tava lanchando, é muito da hora. Dele mostrando que tem a velocidade, pá, salva todo mundo, ainda ninguém se machucar e tal. É muito boa. Só que, ao mesmo tempo que ele te mostra aquilo, o Dante corta a bala no meio,
desvia de tiro, é rápido o suficiente pra uma cena que acontece a mesa de sinuca lá, que ele bate todo mundo com a mesa de sinuca. Eles estão atirando nele, e ele literalmente usa a velocidade dele, para do lado dos caras e fica perguntando onde é que a gente tá atirando. Desvia de todo mundo, toma um tiro de escopeta na barriga e se regenera em segundos. Só pra 3 minutos depois, ele capotar pra um taser. O Dante capotar pra um taser. Eu tô tentando não usar o que eu sei dos jogos pra essa opinião. Porque se eu falar dos jogos, ferrou. Porque nos jogos o Dante aguenta espadada na barriga e não tá nem aí. Eu tomei um tiro na testa e não aconteceu nada. Mas eu quero falar ainda no anime, eu quero ficar no anime. O Dante tomou um tiro de escopeta e saiu vivo, saiu de boa, saiu de boaça, saiu tranquilo. Mas ele não aguenta um taser? Um taser? O Dante toma um tirinho na perna da Lady com aquela munição lá, que eu tenho até que comentar sobre isso depois. Vou deixar essa pauta aqui pra eu voltar depois nisso. Ele toma um tiro e simplesmente ele é nocauteado. Ele fica imobilizado. Pior essa parte, esse detalhe dela ficar aplicando injeçãozinha nele e ele simplesmente, morri. Toda hora com essa merda dessa injeçãozinha. Tipo, mano, como assim? Ele fica o episódio inteiro tentando bater no Agnino Rudra. E ele apanha, depois ele desperta o Devil Trigger e aí ele vai lá e bum, consegue matar todo mundo. Mas até isso acontecer, ele só se ferra. Tem uma cena em que ele é rápido o suficiente pra acompanhar um míssel. Ele bota a espada na frente do míssel, toma a explosão e não acontece nada. Por que fizeram isso com o menino? E não sofreu o anime inteiro. Dá pena de ver o Dante em cena. Tiraram todo o protagonismo do Dante e deram pra Lady. Ele faz isso tudo que eu comentei, mas aí quando aparece a Lady, ele toma tiro, toma porrada, toma uma bicuda, uma voadora da Lady, perde o colar como se não fosse nada. O Dante nesse anime é simplesmente um bobão. São 5 cenas do anime tentando fazer a Lady ser foda e o resto do anime inteiro é o Dante sendo um trouxa, uma bucha, saco de pancada. Pra vocês terem noção, o Dante não tem nem desenvolvimento. Tipo, tem aquela parada dele não aceitar que é um demônio e tal, e ele passa o anime inteiro reclamando que ele não é um demônio e tudo mais. E o outro lá, o tenente, meu Deus, que não é só porque você é um demônio que você tem que ser do mal e essas coisas. Mano, o Dante era pra ele, pelo menos, ter a decência de ele mesmo perceber isso. Não era pra alguém ter que ficar falando isso pra ele toda hora. Tem também outro lado chato, aquele cientista chato pra caramba, que primeiro, já é errado o anime tentar explicar magia com ciência. Não, porque os demônios têm um DNA parecido, aí fizeram aquela porcaria daquela bala que é literalmente Deus Ex Machina pra Lady ficar mais foda e ela poder matar todo mundo, sendo que no próprio jogo um tiro já resolvia. O Dante dava tiro, a Lady dava tiro e matava os demônios. Não tinha essa parada de bala super especial e que não sei o que. Não tinha pra que inventar isso. Nem o jogo se importa com isso. O jogo não tem nenhum tipo de explicação do porquê que com bala eles conseguem matar demônio. Eles só conseguem. Mas aí vem a porcaria meu Deus, do cientista, o cientista chato. Não, porque ciência, porque isso não é magia, isso é ciência. Não, porque nós temos que explicar por que isso acontece, por que o colar tem isso. Não, porque ele cria um campo gravitacional que conecta isso e aquilo. E meu Deus, pra quê? Pra quê? Era só dizer magia, acabou, não tinha que ter explicação. E o pior é quando eu percebo que isso é única e puramente pra fazer a Lady, a protagonista do anime, ser mais útil. Vamos começar? Vamos começar. Tava doido pra falar sobre isso. Porque o que fizeram com a Lady é sacanagem. O anime fez ela ser insuportável, rasa, sem nexo, de um jeito que, meu Deus, eu vou tentar esquecer a Lady dos jogos, como eu tentei durante o vídeo inteiro. Provavelmente falhando miseravelmente, mas eu tentei. A Lady começa o anime sendo exaltada como um soldado fodão, que é melhor da organização, e ela é incrível, não, porque ela começa a meter aquele monólogo chato pra caramba de porque os demônios, quando eles viram humanos, eles fazem isso e fazem aquilo, tudo isso só pra dizer que ela entende que ela tem conhecimento, porque isso é mostrado e não é usado mais pra porra nenhuma. Porque ela tenta usar isso no Dante, mas no final o Dante não era, então, sei lá, aquilo foi jogado de um jeito que não é usado pra mais nada. Ela, inclusive, é enganada por um demônio episódios depois. Fora o elefante na sala, que, né, não tinha como não falar sobre. Tem compilados e compilados, memes e memes, que a Lady virou uma máquina de palavrão.
ela dá mais palavrão na série do que tiro, pra vocês terem noção. Isso é muito chato. Eu falo palavrão, provavelmente eu devo ter falado os palavrão nesse vídeo, mas meu Deus, por quê? Por que transformar a Lady numa personagem que só fala palavrão? Fica chato. É uma forçação de barra pra que ela seja a personagem mais foda que tem no anime. Uma forçação pra tentar enfiar ela abaixo de que os capangas dela... Vou chamar de capanga, eu nem me importo. Eu não me importo tanto com eles que eu nem sei os nomes. Eles são tão secundários que eu não me importo com o nome deles. E é uma forçação da porra pra que a gente se importe com eles, mas não tem como se importar. Todo momento ela tá dando uma tirada. Eles simplesmente chegam. A Lady está lá contando o que o Sparda foi. E do nada ela mete que não foi mais que obrigação dele. O Sparda, que lutou contra um exército de demônios, foi tirado pra bosta. Pior é quando você percebe mais pra frente que tentaram fazer o Sparda ser o errado da história. Por causa daquela porcaria de plot de demônios são refugiados que, né? Eu tenho que abrir um parêntese só pra comentar sobre isso. Porque literalmente Devil May Cry, o nome meio que já diz, o capeta pode chorar. Tem todo um contexto no Devil May Cry 3 de que o Dante ter chorado significa que ele tem um lado humano. Que demônios não têm sentimentos, por isso eles não choram. E é esse o motivo que torna o Dante especial, Trish especial, o Sparda especial e o Virgil também, de certo modo. Eles são demônios, eles têm um lado demoníaco ou alguma coisa do tipo, mas eles têm sentimentos, eles não são só o cúmulo de maldade. Simplesmente eles cagaram. De acordo com esse anime, tem um bocado de demônio que pode chorar também, então o Dante não é nada especial. Voltando pra Lady, é incrível. É incrível. Ela tá fazendo um bocado de coisa e do nada o roteiro gira pra que ela finalize. Eu acho que é o Agni ou o Rudra, não lembro. Eu confundo os dois, eu sempre menciono os dois como um só. Quando eles estão separados é difícil de saber quem é quem. E ela simplesmente, tipo, o Dante fica 500 horas tentando derrotar ele. Ela dá um tiro e mata ele. Acabou. E eu volto naquela porcaria de bala. Ah, bala envolvendo ciência que serve pra matar demônio. É chato. Não serve pra nada aquela bala. Só pra isso. Só pra fazer a Lady virar um deus ex-máquina. Isso é horrível. Eu não quero nem falar do Virgil, que eu ainda tô terminando o assunto da Lady. Vai chegando perto do final do anime e você percebe que ela é uma cuzona. Mano, simplesmente o Dante salva ela várias vezes no anime. Mas vai chegar no final, ela vai lá e trai ele. Por quê? Ela simplesmente traiu ele sem mais nem menos. O Dante mentiu, o Dante falou as coisas pra defender ela e ela simplesmente traiu ele. A custo de quê? De ser a cadelinha do vice-presidente? Porque é exatamente isso que eu entendi. A Lady não serve pra nada nesse anime. A construção da personagem é totalmente vazia, não faz sentido essa personagem estar tão chata. Ah, a cada minuto ela fala palavrão, ela que tem que resolver tudo, ela que tem todo o desenvolvimento. O desenvolvimento que deveria ir pro Dante foi todo pra Lady, e o Dante não tem nenhum desenvolvimento, sendo que ele é o protagonista. Eu não estou falando só por causa dos jogos, eu estou falando porque em tudo que você via, o Dante estava estampado. O cartaz, os trailers, os teasers, tudo era o Dante. Quando você vai ver o anime, é a Lady. Qual a lógica disso? E eu quero só comentar sobre o Virgil. O Virgil, quando ele aparece, ele me deu raiva. Porque quando ele aparece, o Virgil não estava sendo possuído pelo Mundus. Ele está ali de livre e bom grado, sendo a cadelinha do Mundus. Qual é a lógica do Motivation Guy, da Tempestade, do cara mais puto que existe nesse jogo, nessa franquia, ser a cadelinha do Mundus? Ele ainda solta aquela frase ridícula do Mundus libertou vocês e uma tempestade está vindo e eu sou essa tempestade. Mano, dá pra resolver isso de uma maneira muito simples. Não fazia ele se destransformar. Pronto. Porque fica parecendo que aquele é o Devil Trigger dele e que ele realmente tá fazendo aquilo de livre e bom grado. Porque nos jogos, ele não pode se destransformar daquela forma lá. Só quando acontecem umas paradas, mas ele não se destransforma. Então a gente tem a informação de que ele estava sendo dominado. Já no anime não, como ele se destransforma, a gente não sabe se ele tá ali de livre e bom grado ou se ele realmente está sendo dominado pelo Mundus. E aí complica, o anime simplesmente estragou o Virgil. E olha que ele mal tem falas, ele estragou o conceito do Virgil. Só isso, acabou. Em uma cena, ele conseguiu fazer a gente odiar. É foda, esse anime me decepcionou pra caramba.
E isso tudo só me faz ter mais tristeza ao pensar que a série vai ter uma segunda temporada, porque eu tenho certeza de que eles vão fazer coisas piores. O plot desse anime já tá muito ruim e a tendência é piorar. E o lado que mais me deixa chateado é pensar que se você não conhece Devil May Cry, você até consegue curtir o anime. Então ele é um anime mediano assim, mas ele é uma péssima adaptação. Enfim, finalmente eu consegui terminar esse vídeo. Ele já tá na gaveta durante muito tempo. Eu assisti o anime assim que ele saiu e desde então eu tô tentando fazer esse vídeo. Muita coisa aconteceu, eu acho que nem era pra esse vídeo ter saído da gaveta, até porque eu tive problema com o Windows, eu perdi praticamente o vídeo inteiro, muita coisa realmente tava gerando pra eu não terminar, mas eu não queria desistir porque eu tinha muita raiva desse anime, eu queria botar ela em um vídeo. Enfim, se você assistiu até aqui, muito obrigado, sinceramente, muito obrigado. Eu falei, sinceramente, muitas vezes nesse vídeo eu tenho que parar com isso, é vício de linguagem. Deixa o like, compartilhe, essas coisas de sempre. E até uma outra raiva minha.